Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira e hoje a gente está com um convidado especial, Cleiton Alves. Se você quer saber mais sobre física quântica, a gente vai falar também sobre EFT, sobre outras coisas também que o Cleiton ele está se formando, tem muita coisa boa aí no trabalho dele. Fica com a gente aqui nessa entrevista, nesse bate-papo gostoso. Além disso, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, também todos os links deles estão na descrição, no YouTube também. Então, começa a seguir o Cleiton, tem o YouTube, tem muita coisa boa, tem os livros dele que você precisa ter na sua casa, no seu escritório, para te ajudar em relação à sua transformação e expansão da consciência. Cleiton, gratidão por você estar aqui com a gente. Obrigado, Diego. Muito bem-vindo aí a todos que estão escutando. Obrigado, Diego, pelo convite. É muito bom saber que tem pessoas igual a você, né, que propagam esse novo paradigma, esse novo conhecimento. E eu estou aqui disponível, cara, para ajudar essas pessoas que tanto precisam, que estão nos escutando, a expandir essa consciência, né? Eu acredito que estamos na era da transição, da revolução da consciência, né? E daí tantas perguntas, tantos questionamentos. E vamos aqui, né, tentar responder alguma desses questionamentos que a mente humana está sempre trazendo à tona. Obrigado, Diego. Gratidão mesmo. E, Cleiton, conta um pouquinho para o pessoal aqui na audiência, quem é você, qual que é a sua trajetória, né, até um pouquinho vai alinhar com o seu propósito também, que você trabalha hoje, a fundação da sua empresa, enfim. Fica à vontade. Legal, então, cara, eu sou Cleiton Alves, né, eu sou pai da Ana Sofia, tenho duas filhas, da Ana e Letícia, né, sou esposo da Sâmia, eu falo sempre da família, né, porque eu tô aqui hoje por causa da minha família. E em 2002 eu entrei, né, comecei a fazer física, fui buscar física por quê? Porque eu tinha muitos questionamentos, sabe, Diego? Eu sempre ficava me perguntando por que é que algumas pessoas sofrem mais do que as outras, por que é que algumas pessoas ganham mais dinheiro do que outras. E essas respostas, cara, eu não tinha resposta para essas perguntas. E aí eu entendi, um dia me disseram que a física é uma ciência que estuda os fenômenos naturais. E aí, não, vamos lá, vou fazer física para tentar encontrar parte dessas respostas que até então eram apenas perguntas abertas dentro da minha mente. E aí eu fui para a academia, fiz ali 4 anos na faculdade, depois fiz física, fiz mestrado, né, na área. Porém, Diego, eu te confesso que eu saí da academia, assim, muito grato, com muita informação, porém, as perguntas sobre quem eu era, né, por que eu estava vivendo, para onde eu iria, aquelas perguntas mais, né, muito mais sobre filosofia, elas não foram respondidas. E aí, cara, eu comecei a me autoconhecer. Eu comecei a entender que, na verdade, a resposta não ia estar fora, ia estar dentro de mim. E aí eu fui fazer coach. Eu lembro que em 2012 eu fui fazer uma formação de uma técnica que até hoje eu utilizo, que é a EFT, que é uma espécie de acupuntura sem agulhas. E eu lembro que essa técnica, ela me ajudou muito, sabe, Diego, a alcançar o próximo nível, me ajudou a tirar algumas vendas que eu carregava de crenças, de padrões disfuncionais. Eu comecei a me entender mais. Primeiro, eu comecei a entender que cada ser humano, ele carrega habilidades únicas. Nós temos uma identidade própria, né? E quando você assume essa identidade, quando você não está preocupado muito no que os outros vão pensar, você acaba ajudando muito mais pessoas. Só que em 2013, olha só, eu já estava dentro da Petrobras, né? Eu passei no concurso público. E se você me perguntar, Cleiton, por que é que você foi fazer o concurso? Cara, simplesmente porque todo mundo me dizia que era para eu fazer isso. Sabe aquele momento que você está sentindo a manada? Quantas pessoas hoje, né, tá fazendo algo que nem sabe o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E naquele momento, cara, eu entrei, eu fazia concurso, né? Eu tinha acabado de terminar a faculdade. E eu lembro que eu passei no Banco do Brasil, na Petrobras e no DENIT. E aí eu escolhi a Petrobras, porque naquela época era a empresa dos sonhos, né? A maior empresa do Brasil. E aí, cara, quando eu cheguei lá dentro, eu senti um vazio, sabe, Diego? Nossa, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Era bacana, tava ganhando bem, estabilidade, né? Mas meu coração tava seco, cara, tava triste. E a partir dali, Diego, eu ainda potencializei ainda mais o meu autoconhecimento. Fui fazer terapia, fui fazer coach, fui me entender. E aí eu comecei exatamente a revelar quem de fato eu era. Quem era o Cleiton, né? Que habilidades eu trouxe para essa existência, o porquê que fui fazer física. E eu comecei a perceber em um outro plano que tinha vários pontos que eles iam se conectando no ponto comum. Né? Por que eu gostava tanto de física? Por que eu gostava tanto de estudar o universo?
Por que que eu gostava de ajudar as pessoas no autoconhecimento? Né? E aí eu comecei, Diego, a me encontrar. Aí foi quando eu terminei a minha formação também em coaching, eu comecei a Legal. atender. Meados de 2014, eu comecei a atender, né, como coach e também Uhum, utilizando todas as terapias integrativas que eu tinha aprendido, né, como os florais quânticos, a EFT, o Ho Oponopono. E, uhum. cara, era impressionante. Eu passava o dia todo, Diego, na Petrobras, né, de 8 às 5 horas da tarde, saía esgotado. Mas quando eu ia para o consultório, cara, atender alguém, ajudar alguém a se descobrir, a resolver um problema emocional, eu saía de lá energizado. Aí eu começava a Uhum. entender, nossa, Legal. tem alguma coisa aqui, cara, que me faz, sabe, Uhum, reabastecer o meu tanque de energia. Aí eu comecei a entender uma coisa, primeira verdade, quando você faz o que você ama, você cansa muito menos. Quando você faz o que você gosta, você está conectado com um campo ilimitado de informação, um campo ilimitado de energia. E aí, Diego, hoje eu entendo porque aqui tem alguns profissionais que, por exemplo, fazem essas imersões, passam 3 dias, cara, praticamente virados, sem dormir, e eles conseguem chegar a um patamar do limite humano que outra pessoa não conseguiria. uhum. Porque existe uma fonte de informação, de conhecimento e de energia que nos alimenta o tempo todo. Só que eu preciso estar conectado com essa fonte. E como é que eu me conecto? Através da energia do amor, da alegria. Então, amigo, quer prosperar? Primeira dica que eu digo, já vou entregando aqui. Quer prosperar verdadeiramente? Faça algo que você goste. Faça algo que você ama. Faça algo que faça sentido para você. Eu fui palestrar recentemente, Diego, numa faculdade, né, logo antes da pandemia, de Certo. psicologia, 120 alunos. E eu perguntei lá para os alunos, gente, quem aqui sabe de fato o que é que veio buscar? Qual é o porquê de fazer psicologia? Teve uns 3 que levantou a mão e 2 falaram, eu vim aqui buscar estabilidade, vim aqui buscar dinheiro. Mas dinheiro, gente, não é o porquê. O porquê é algo interno, sabe? É aquilo que você faria, mesmo que não fosse por dinheiro. É aquilo que alimenta a tua alma, né? E, Diego, interessante, em 2017, né, 14 de agosto de 2017, eu já vinha atendendo, já tinha uma renda extra, né, com o meu trabalho como terapeuta, como coach, e aí eu Legal. pedi demissão. Não foi fácil, amigo, porque eu falo Uhum. sempre que quem aí, por exemplo, passou em concurso e quer sair, é muito mais difícil para sair do que para entrar, porque você tem todo aquele conforto, né, te Sim. amparando. Tem o salário certo, tem a estabilidade, tem um plano de saúde. Só, cara, que eu não aguentava mais aquela empresa e aí eu pedi demissão, né? Uhum. 14 de agosto de 2017, tá com aproximadamente aí uns 3 anos da Ah, data que estamos gravando aqui. que E aí, legal. cara, olha só que interessante. Naquele momento eu me vi só. Apenas a minha família que estava me apoiando de fato. Mas Uhum. os amigos começavam a falar: olha só, Cleiton, tu vai se ferrar, cara. Tu tem 2 filhas, cara. Tu tá sendo incompetente com as tuas filhas. E eu Uhum. sabia, Diego, que eles gostavam de mim, eles me amavam. Só que no mundo deles, olha só, a crença que eles tinham é que só existiria aquela possibilidade para prosperar. Uhum. Só que eu sabia, eu já estudava física quântica, eu sabia o observador cria a realidade e a partir daquilo que você acredita, você se transforma. E aí, cara, estou há 3 anos aqui, estou prosperando muito mais, cara, com muito mais energia, com muito mais felicidade. As pessoas, os colegas que ainda trabalham lá na Petrobras, quando me vê, falam, cara, tu ficou mais novo, cara. O que é que tu tá fazendo? Que E já é legal. algo assim, que quando a gente, Diego, se a gente se propõe a fazer algo para o universo, algo para a coletividade, cara, você não vai parar de prosperar. É lógico que é importante você trabalhar suas crenças. Uhum. Lembra? Dupla fenda, experimento da dupla fenda. O que é que ficou comprovado ali? Eu já repeti esse experimento pelo menos umas 300 vezes. O observador determina o colapso da função de onda. Ou seja, o observador, dependendo do que ele acredite, ele vai ver aquela realidade. Você se transforma naquilo que você acredita. Uhum. Ou seja, Cleito, qual é a verdade? Geralmente as pessoas perguntam, Cleito, qual é a verdade? A Uhum. verdade é aquela que você resolve acreditar. Porém, Diego, eu acredito que existe uma última verdade, certo? Sim. O nosso universo ele só se mantém existindo porque existe uma informação, um campo energético informacional que mantém tudo existindo.
né? Por exemplo, os arquétipos, nós sabemos que são também informações que antecedem a materialização de tudo que existe. Então, tem um campo informacional que mantém o Diego existindo, a Maria, o João, o Cleiton. Então, baseado nisso, deve existir uma verdade, uma última verdade. Que muitas vezes, quando eu olho para a natureza, eu começo a me aproximar dessa verdade. Por exemplo, eu estou olhando ali para uma palmeira. A palmeira, olha só, ela sempre cresce. Quando eu cheguei nessa casa, ela tinha uma altura, está em outra. Se você observar, todo o universo microscópico está em movimento, ou seja, tudo se mexe o tempo todo, tudo vibra, tudo tem um ritmo, né? Então eu, por exemplo, quando eu quero fazer algo, e observa também, se você é para um animal, cara, existe alegria. Olha para uma criança, existe alegria. Olha para uma rosa, existe alegria. Então, ora, se eu passo a vibrar, a me comportar conforme esses princípios, crescendo todo dia, ajudando a coletividade, a natureza, ela se ajuda. Uma plantinha, quando morre, ela serve de adubo para outra planta crescer. Então, eu começo a me preocupar com a coletividade, não tenho só motivos egoístas, eu começo a aprender a crescer o tempo todo e crescer o máximo que eu possa crescer. Eu começo, amigo, a prosperar, eu começo a ganhar dinheiro, né? Então, Diego, eu acho assim que o que vai salvar a humanidade nesse atual estágio que estamos vivendo vai ser exatamente despertar da consciência. O ser humano precisa entender quem ele é, sem o seu carro, sem a sua casa, sem a sua profissão, sem o nome que lhe deram. Quem você é? Eu deixo a pergunta para você que está aí nos assistindo, escutando. Quem você é sem o seu emprego? Porque foi nos passado um condicionamento, um padrão, e eu entrei nesse padrão também, que você é o que você tem. Você é a tua profissão. É tanto que quando me pergunta para uma pessoa, quem é fulano? Ah, fulano é engenheiro, fulano é médico. Não, não, não. Não, ele é algo muito maior do que isso. Aquilo ali, ele apenas está numa transição, ele está ocupando uma função. Mas nós não podemos, Diego, sabe, cair nessa armadilha de eu delegar a minha identidade, o meu poder de co-criador para aquilo que eu tenho. Porque hoje eu tenho um carro, amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho uma casa, amanhã eu não tenho. Hoje eu tenho um emprego e amanhã eu vou ser demitido. E como é que fica a minha identidade? Por isso, cara, que eu falo que o silêncio é o maior professor. Um dos maiores professores que nós temos. É quando você sai dessas falsas pseudo-identidades que nós vamos criando, né? O mundo vai nos colocando em caixas. Esses dias eu gravei uma live, né? A Semana Quântica, né? Que eu faço. É impressionante. Dentro de uma semana, veio um cara me parabenizar, porque eu não falei nada de religião, mas veio uma pessoa me falar o seguinte: Cleiton, cara, parabéns, porque a primeira vez eu vi uma pessoa católica falando física quântica. Aí no outro dia, veio o evangélico, um pastor, falando: Cleiton, parabéns, cara. Pela primeira vez eu vejo um evangélico sendo um físico. Aí, por último, foi um espírita. Aí eu, cara, olha só, eu não falei religião, mas cada um quer te colocar na caixa que eles acreditam ser a verdade. Sim. É ou não é? Sim. Então, cara, é mais ou menos isso. E hoje eu estou muito mais feliz, com muito mais energia, fazendo o que eu amo. Eu acredito se uma vez, um dia desse, chegou uma juíza federal, cara, olha só. Juíza federal não consegue mais ir para o fórum, deprimida. E ela, Cleiton, o que é que eu faço? Eu, muda. Não, mas não consigo mais e tal. Aí eu falo, ó, todo mundo vai ter um último dia de vida. Você vai ter um último dia de vida. E como é que vai ser você chegar no teu último dia de vida, olhar para os teus netos, bisnetos, quem sabe, e contar essa história de fracasso, né? Essa história que eu queria, mas eu nem tentei. Então, sabe, Diego, a hora da mudança, cara. A hora agora é de você assumir o teu papel. Tem pessoas sofrendo, porque talvez você ainda não assumiu a tua função no mundo. A minha função, Diego, é essa: explicar, simplificar a física quântica numa linguagem simples, prática, objetiva. Você, Diego, já tem uma outra forma de explicar a física quântica. E assim nós somos diferentes. Não é isso? E o diferente se completa. Com certeza. Nossa, adorei, Cleiton. Parabéns, né, novamente, né? Antes da entrevista também, já tinha parabenizado, né? O seu trabalho é exemplar, né? O pessoal, novamente, se está assistindo ou está ouvindo a gente, siga o Cleiton aqui, está tudo aqui abaixo, ou mesmo do lado, dependendo de onde você estiver aí na sua mídia, seu smartphone, para seguir o Cleiton. Tem todas as redes sociais, o trabalho, tem os livros também no site dele,
também lançamentos aí para você ficar participando e acompanhar. Segue ele também no Instagram, ativa as notificações em tudo, o YouTube, em tudo. Ô, Cleiton, falando um pouquinho, né, eu fiz ótimas anotações aqui, você falou já de alguns desafios, mas assim, tem mais algum desafio que você enfrentou, ou mesmo enfrenta? Isso pode até ser com os clientes, né, até a sua formação, que você, né, está agora indo para uma linha, né, mais da hipnose, se quiser falar alguma coisa nesse sentido, mas eu sei que você segue uma linha mais da emoção, né, emocional, digo, né, de trabalhar as emoções nas pessoas. Quais são os desafios que você vê aí que tanto pode ser por causa da pandemia também, por que não, né? Mas o que você vê que as pessoas mais têm dificuldades, né? Então, Diego, eu acredito dos maiores medos da humanidade, isso é algo neurológico, né? Tem experimentos que mostram isso. Uhum. O ser humano comum, ele tem muito mais medo de ser excluído de um grupo do que de morrer, né? E essa necessidade de pertencimento leva muitas pessoas a viver a vida de outras pessoas. Então, você talvez entrou numa profissão, você entrou tomou uma decisão em função de outras pessoas, do pai, da mãe, né, dos amigos, com medo de ser excluído de um grupo. Então, acho que o maior desafio hoje, Diego, é você, de fato, aprender a receber críticas. Porque é inevitável, quando você começa a crescer e você assume uma função, uma opinião, né, quando você aplicou algo na tua vida e que funcionou, e que você começa a propagar, vai ter o lado A, o lado B, o lado C, né? E você só vai conseguir crescer de fato quando você começar a fortalecer a tua identidade, né? Hoje, o maior desafio que eu vejo, Diego, é exatamente essas crenças que a sociedade foi nos impondo, né, que a família foi nos impondo, né, e que essas crenças vão destruindo por dentro. Não vou longe, não. Vou te contar um caso bem real aqui. Como você falou, né, eu estou entrando aqui nessa área da hipnoterapia, né, porque eu acho que nós somos seres emocionais e o subconsciente ele tem um processamento 200 mil vezes mais poderoso, mais rápido do que a mente consciente. E a linguagem do subconsciente é uma linguagem emocional. Só que tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje, vão gerando sombras, 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 porque a sociedade falou que homem não chora, você tem que ser forte, você tem que ser o herói. E o cara tá ali morrendo por dentro. Aquilo vai somatizando, vai se transformando num câncer, numa doença aí mais séria, crônica. Então, esses padrões que nos passaram, por exemplo, Diego, uma pessoa que foi abandonada pelo pai, ou que viu o pai traindo a mãe, essa criança ela cresce, né, com sentimento de rejeição, de abandono, mas também ela cresce com sentimento de raiva. E aquela raiva naquela época não foi expressa, porque a criança não tinha um recurso ainda. E na terapia, no caso da hipnoterapia, eu vou ajudar essa pessoa a dar o apoio emocional àquela criança. E adivinha o que é que vai vir à tona? Raiva. Só que às vezes vem aquela crença, né? Ah, você não pode falar nada para o pai, porque isso é feio, né? Você nunca pode levantar a voz para o pai. Só que isso é mental, tá? Isso aí é no consciente dela, o que vai acontecer. Não é diretamente para o pai. Só que a pessoa na terapia, ela tem medo de falar o que era para ter falado, porque a criança reprimiu raiva. E isso é matando aquela pessoa. Ela prefere ter um câncer do que falar, pai, você foi um canalha, pai. Você não fez o que deveria ser feito, pai. Aí depois que ela descarrega a raiva, é que vem o perdão emocional. E aí essa pessoa se liberta, ela tem uma vida muito mais abundante e com relação muito melhor com o pai. Só que nós acreditamos em verdades, Diego, seja pela religião, verdades sobre o dinheiro, sobre a espiritualidade, que não nos ajudam mais. Então eu falo sempre, se queres ter uma vida livre e abundante, você vai ter que ter coragem para desaprender aquilo que você aprendeu, né? Cleiton, como é que eu faço para saber, Cleiton, se algo está me ajudando ou não? Olha para a tua realidade, olha para a tua vida. Os teus resultados é apenas o que? O reflexo das tuas verdades, das tuas crenças. Já que a crença colapsa a realidade. Então, Diego, eu acho que o grande desafio é exatamente isso. As pessoas querem sempre aprender, 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 aprender. Cursos, cursos, cursos. Mas elas não querem desaprender. Então, muitas vezes, a gente tem que esvaziar o copo, sabe, Diego? Esvaziar o copo. Calma aí, deixa eu ver aqui essa outra verdade. Deixa eu aplicar isso aqui durante um tempo. Nossa, uma vez eu estava dando palestra numa igreja, né? Cara, e isso me marcou muito, porque foi logo no começo da minha carreira, né? E aí levantou uma senhora, quando eu falei sobre co-criador, né? Eu falava, ó, nós temos o poder de co-criar. Então, a sua realidade
está de acordo com aquilo que você acredita. Aí teve uma senhora que levantou, aí estava passando por mim pela porta e falou: meu filho, cuidado para você não estar querendo ser Deus. Nossa, cara! Ou seja, eu entendi naquele momento, aquela senhora estava representando uma crença, ou seja, a minha vida está como está porque Deus quer. Isso. E se você vê as filosofias, o cristianismo, Jesus veio falar o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A maioria, gente, elas têm uma promessa, elas apontam para uma verdade, que é para sermos felizes, abundantes e prósperos. Não só para prosperidade financeira, mas em todos os sentidos. Então, Diego, eu acho que o maior desafio é esse, cara, é você levar com que as pessoas possam pensar naquilo que elas acreditaram, nas mentiras que elas acreditaram por tanto tempo e que não servem mais para elas. Legal. Só que tem pessoas que fazem escolhas, né? Eu prefiro ficar com essa verdade, sofrendo, deprimido. Eu vou morrer com essa verdade, mas meu ego não quer liberar essa verdade. Por isso que eu falo que o segredo do sucesso está na vulnerabilidade. E você reconhecer que você errou e que você acreditou em algo. Eu mesmo, às vezes, eu estou num vídeo aqui, eu falo, gente, um ano atrás eu falei sobre isso e, de fato, eu amadureci e entendi que aquilo não é tão verdadeiro assim. Né? Então, cara, nós somos livres, tá? Não tem comprometimento com o erro. Sim, com certeza. Até eu lembro, você falou já do ritmo, né, durante a entrevista, né? Você falou de movimento, né? Então tudo está em movimento, vibra, né? E com certeza, somos partículas, somos energia em movimento, então tudo muda, né? E até pegando isso, alinhando um pouquinho do que a gente fala aqui da alquimia da mente, a gente fala muito sobre mentalidade, né? Então eu queria saber de você assim, porque essa parte, né, da crença mexe muito com o que a pessoa entende como mente, né? As crenças. Então, você acha que tem diferença, por exemplo, de uma pessoa que tem uma mente limitada, uma mente em escassez, uma mentalidade em escassez, de uma pessoa que já tá aberta a isso, a entender a abundância, entender a prosperidade dessa perspectiva, tanto quântica como emocional? Certamente, digo. Vamos primeiro entender o que é mente. Mente é um nome abstrato, né, que deram para simplificar como o nosso cérebro ele capta e armazena essas informações. A nossa mente ela é muito emocional. Nós somos seres emocionais, tá? Então tudo que você faz ou deixa de fazer é porque ou você está indo em busca de um prazer, ou está fugindo de uma dor. E o que mostra a ciência quântica, né? Que o conjunto de crenças que você carrega, consciente, inconscientes, elas vão gerar uma realidade. Então existe como se fosse duas frequências, tipo, eu quero um carro, ok. Esse desejo foi de fato emanado para o universo. Porém, lá dentro tem uma crença de que eu não posso ganhar mais do que meu pai. Né? Eu quero honrar meu pai. Meu pai era pobre demais. Então, ter um carro, isso é uma interpretação sentimental do subconsciente, entendeu, Di? E automaticamente você trouxe esse aprendizado, porque eu quero honrar meu pai, e meu pai sempre foi pobre. E como nós temos esse senso também de pertencimento com a família, com os nossos, automaticamente você trabalha, você quer conscientemente, mas tem algo dentro de você, e quando você entra no carro, você não se sente bem, você sente um sentimento pesado, cara, que esquisito, era para eu estar feliz, só que tá estranho, tá pesado, entende? Então, a mentalidade, eu diria que é o conjunto de experiências emocionais que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Se você teve mais experiências emocionais positivas com relação ao dinheiro, você vai tender a prosperar muito mais. Se você teve experiências dolorosas com relação a relacionamentos, você vai tender a ficar sozinho, a ter uma vida mais solitária. Por isso que é importante, eu sempre falo, saber onde você quer chegar. Porém, mais importante ainda, é você ter a capacidade de identificar as experiências dolorosas, ou pelo menos, se não vem um evento, ter a percepção do sentimento, da sensação no teu corpo. Muitas vezes, digo, vou atender uma pessoa, ela nem sabe o nome do sentimento, mas ela fala que existe no coração um peso, sabe? Vamos trabalhar isso aí, porque essa sensação, que não deixa de ser emoção, emoção é um movimento desse sentimento, né? Emovere. Essa sensação, cara, quando eu tiro ela, quando eu dissolvo, com uma prática, pode ser pela terapia, com EFT ou com outra prática, automaticamente eu vou curando, dissolvendo essa energia tóxica. E o que é que vem à tona agora? A naturalidade. O que é que nós somos? Seres de luz, nós somos naturalmente alegres. Olha para uma criança. Minha filha, a Sofia, tem 6 anos.
Cara, ela é autêntica, ela é sincera, ela quer brincar, ela vive o agora, né? Então, é esse conjunto de experiências sobre um determinado assunto ou um determinado pilar, área da nossa vida, que vai gerando essa mentalidade de Uhum, fracassado ou de vencedor. Foca uhum, no sentimento. Eu vejo muitas pessoas por aí ensinando, cara, imagina mais, sonha mais, visualiza. Mas, meu amigo, como é que tu vai visualizar se a tua mãe tentou te abortar? Se você carrega um profundo sentimento de rejeição da vida, tá, sim. Diego? Então, a gente está aqui não para enganar ninguém, mas para dizer, a imagem é importante, a clareza. Porém, você olhar para o teu passado e perdoar, ressignificar, liberar essa energia, cara, é fundamental para que você tenha uma mentalidade próspera e de vencedor, entende? Uhum. Excelente, Cleiton. Nossa, altas anotações aqui. Muito legal a sua explicação. Para você que está assistindo aí também, faça anotações, né? Vá atrás do Cleiton, porque tem muita coisa boa, né? Com certeza dá uma catarse, assim, você começa, né, a pensar, a refletir sobre a sua vida, até entrando nessa parte final, né, já, porque, né, passa rápido, né, quando a gente começa, né, a se empolgar, conversar aqui, passa rápido. E assim, eu sempre peço para quem está sendo entrevistado, né, uma dica, né? Você já deu até a primeira dica aqui para gente, que foi fazer o que você gosta, né? Então, assim, teria alguma dica para trabalhar, né, com aquilo que você gosta, fazer o que você gosta? Então, tem uma dica final que você poderia passar para o pessoal aqui que está assistindo, ouvindo, escutando a gente agora? Legal, Diego, tem sim, olha só. Eu conheci há um ano atrás um cientista mexicano Uhum. chamado Dr. Carlos Orozco, tá? Ele, É. inclusive, ele concluiu a fórmula do Einstein, né? Que o Einstein morreu, deixou uma fórmula aberta, e o cara muito competente. E ele tem todo um trabalho aqui nessa dimensão e outras dimensões, né? Ele fala isso abertamente. E ele fez uma viagem energética para o mundo escalar quântico. O que é que ele percebeu nesse mundo escalar quântico? Uhum. Que existem três ondas que são emanadas de cada ser humano. A onda do o que eu faço, o que eu quero, o para quê, que é o propósito, e o significado, aquilo que te traz alegria, o porquê. Então vamos lá, o que, para quê, o porquê. Uhum. Essas três ondas, quando você tem a resposta dessas três ondas, dessas três perguntas, essas três ondas elas são emanadas de você e entram dentro do campo escalar quântico, gerando uma congruência, que é a quarta onda, que é a onda do como. Então, muitas vezes a gente fica pensando no como. Mas como eu vou prosperar se eu estou com meu nome sujo? Como Uhum. eu vou ter uma vida saudável se eu tenho uma doença crônica? Gente, como não pertence a mim nem a você. Tenha uma resposta, tenha uma clareza o quê? Tenha um propósito pelo que tu faz. Aí que entra outra pergunta. O que é que você faria pelo resto da sua vida se não fosse por dinheiro e nem para agradar alguém? E o Uhum. porquê? Por que que você faz o que você faz? Diego, quando eu fui chegar, né, a fazer o que eu faço, eu passei muito tempo tentando responder essa pergunta. Por que que eu faço o que eu faço? Uhum. E aí eu cheguei à minha resposta, tá? Então, muitas vezes você deve estar aí sofrendo com problemas e talvez esse problema sempre ele vai ser um problema até o dia que você deixar o como de lado. Faz, vive a tua vida, vive o momento presente, faz o que tem que ser feito. Eu tenho um método, Diego, que eu falo que são as quatro etapas da cocriação. Eu penso, eu acredito, eu faço o que tem que ser feito e eu recebo. Legal. Então, outra perguntinha, quais dessas quatro etapas você tem negligenciado? Cleiton, eu estou procrastinando, sabe por quê? Porque você ainda não acreditou de corpo e alma que o que você faz vai ser bom para você e para os outros, tá? Então, desfoca do como, faz o que tem que ser feito, alegria, amor, que é a frequência da prosperidade. Maravilha, Cleiton. Gratidão, né, novamente, aqui em meu nome, da equipe aqui da Mangabeira Academy. Parabéns, né, pelo seu trabalho, sua família, sua linda família, trabalho aí também da empresa. E também você que está assistindo agora, aproveita bastante. Siga o Cleiton em todos os links aqui abaixo para você acompanhar daqui para frente também, tá bom? Gratidão, viu, Cleiton? Obrigado, Diegão. Gratidão a todos aí, gente. Vida nova, mude o seu destino. Eu tenho uma hashtag que eu falo, mude o seu destino. Você não está, digamos, não é julgado e você não está com o teu destino traçado. O teu destino está sendo criado hoje. Então, mude. Se você está vendo um futuro de fracasso, de problemas, você pode mudar hoje o teu destino. Mude o seu destino. Obrigado, Diego. Gratidão. Maravilha, Cleiton. Gratidão novamente. Gratidão por você estar assistindo, ouvindo a gente agora. E a gente se vê em mais entrevistas. Até logo. Um abraço, muita luz e prosperidade.